Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo, nosso abraço. Hoje é dia 25 de setembro, né? 25 de setembro, deixa eu baixar aqui, tem um somzinho aqui sobrando aqui, deixa eu ver. Né? Então, 25 de setembro já, ou seja, setembro está indo embora, né? Daqui a pouquinho já vem outubro, novembro, daqui a pouquinho é Natal. Muito bom. Muito bem, a gente começa o nosso programa aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Você ligado também no aplicativo, no seu smartphone. Para você que nos acompanha no aplicativo Rádiosnet, o nosso abraço. Para você que acompanha no nosso site, o nosso novo site, o fmmais.com.br, você tem acesso a Mais FM, né? Pode ouvir em qualquer lugar, no seu escritório, no seu trabalho, e você pode também, né, ouvir a Mais Gospel, né? A Rádio Mais Gospel no aplicativo Web Rádio Nova Gospel ou também no nosso site, né? Nos próximos dias a gente vai ter aí um novo aplicativo para você ouvir a Mais FM, a Mais Gospel e a Web TV Mais, né? A Web TV Mais é o nosso canal no YouTube. Você pode acessar também e acompanhar os nossos programas, né? Nós não estamos fazendo ao vivo ainda, mas vamos fazer daqui a alguns dias. Mas os programas ficam disponíveis para você ouvir, para você assistir novamente no YouTube, tá legal? É isso aí. Um abraço também para você que nos ouve agora também na Web Rádio MCS, né? A MCS, do meu amigo Marivaldo Santos, também transmitindo ao vivo toda manhã o nosso programa aqui direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para o Marivaldo, ele que além de nos receber na Web Rádio MCS, também apresenta aqui o programa Tarde Comunitária todos os dias a partir das 17 horas. É isso aí. Você ligado, você bem informado. Vamos começar pelo esporte. Comigo está o Ricardo Pereira, né? E a gente começa falando do esporte. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, ligadinhos aí em todos os aplicativos que a gente falou aí, além do rádio, né, que está aí na cidade inteira também. Isso. Mas no mundo inteiro a gente ouvindo aí a Mais FM e sendo muito bem informado. Muito bem. Ontem teve futebol, né? Ontem... Série B. A Série B ontem teve vários jogos, né? E a gente vamos destacar aqui os jogos de ontem. Vamos começar por Goiás? Vamos começar aqui, né? Pode ser. Vila Nova 2 e CRB também 2. Vila Nova mais uma vez complicando dentro de casa, né? Não, mas estava pior, né? Porque a hora que eu estava acompanhando, estava 2-0 para a CRB. Aí eu pensei tá liquidado, né? Vai ser uma sacolada. E acabou que o Vila Nova conseguiu o empate, né? Não é um bom resultado, mas como diria um amigo meu, podia ser pior, né? Podia ser pior. Então, o Vila Nova 2, CRB 2, ontem no Serra Dourada. O Atlético Clube Goianiense também ontem jogou, foi a Fortaleza, né? A Salvador, na Bahia, e encontrou o Vitória da Bahia e ficou no 0-0. Pro Vitória foi um bom resultado, né? Pro Vitória foi um resultado ruim, né, dentro de casa. Agora pro Atlético foi muito bom, né? Uhum. Um empate fora de casa, enquanto o Vila empata dentro de casa, o Atlético empata fora de casa, né? Então melhor pro Atlético. Isso. Com isso o Atlético se mantém no segundo lugar, né, no Campeonato Brasileiro Série B. Ontem teve outros jogos, Londrina e Sport Recife, lá no Estado do Café. O Sport foi lá e faturou 2-1, né? Botafogo e Operário do Paraná ficaram também no empate 1-1. O Guarani de Campinas foi a Criciúma
aliás, recebeu o Criciúma, né? Lá no Brinco de Ouro da Princesa, e venceu por 1-0. América Mineiro 2, Brasil de Pelotas 0, né? Lá em Belo Horizonte, no Independência. O Oeste enfrentou o São Bento lá na Arena Barueri e venceu por 2-1. Né, o Atlético, a gente já falou. O Figueirense recebeu o Bragantino e levou de 3-0. O Bragantino continua a liderança e continua jogando muito bem. Fora de casa, um resultado muito expressivo para quem quer chegar à Série A mesmo, o Bragantino. Isso, o Bragantino, nesse momento, é o primeiro colocado, tem 48 pontos. O Atlético Clube Goianiense tem 42. Já ficou mais longe, né? É uma distância boa, né? 6 pontos. 6 pontos, 2 jogos. O Sport Recife tem 41, é o terceiro. E o CRB, que empatou com Vila Nova, tem 37, é o quarto colocado. Seriam os 4 que subiriam hoje, né? Aquela história, né? Se o campeonato terminasse hoje, esses 4 estariam na Série A. Deixa eu ver quem mais aqui. O Vila Nova continua em 17º lugar, né? Portanto, na zona de rebaixamento, tem 25 pontos. Depois dele vem o São Bento com 23, o Criciúma tem 23 também, é o 19º. E o Figueirense é o último colocado, tem 23 pontos, é o 20º. Né? Queria destacar aqui o Guarani, né? Que várias rodadas teve como o Guarani último deu uma melhorada, né? Então pode fugir do rebaixamento. Ele estava em último lugar, a gente falava assim, ó, o Guarani, um time até de Série A do brasileiro, estava lá nas últimas colocações, em 20º, em várias rodadas. Já está aí hoje em 15º colocado com 28 pontos. Dependendo do resultado que ele tiver aqui, ele pode ir lá para 12º colocado na próxima rodada, 13º. Então, melhorou bastante do Guarani, pode fugir do rebaixamento. Acho que aqui nesse momento está fora do rebaixamento. Nesse momento mas não acabou o campeonato, né? Isso. Se manter o nível de crescimento, né? Pode até... E se acaba hoje, o Vila Nova estaria na Série C do Brasileiro. Isso, ia fazer companhia lá para a Napolina. Não, a Napolina está no D, né? Na Série D. A Napolina está... A Napolina está longe. Muito bem. Mais algum destaque de hoje? Acho que não, né? Não, do Brasileiro Série B foi isso aí mesmo, uma rodada bem movimentada ontem, mas o esperado que era o Atlético vencer, né? E deixar o Vitória mais para trás um pouquinho para ajudar o Vila Nova não aconteceu. E o Vila Nova não fez o dever de casa também, então se complicou mais ainda. O Vila Nova não pode ficar dependendo de time nenhum também, tem que depender do seu próprio futebol. E não está conseguindo fazer um bom futebol e vencer as partidas, principalmente dentro de casa. Isso. Agora, hoje tem Série A, né? O Brasileirão, Série A, hoje tem Ceará e Cruzeiro, lá no Castelão, no Ceará. Tem São Paulo e Goiás no Morumbi, né? Então, Goiás vai ao Morumbi hoje às 21h30, né? Então, o jogo da TV, esse aí, né? É o jogo da TV aqui em Goiás, né? Então, o Flamengo recebe o Internacional lá no Maracanã às 21h30 também, né? Jogão de bola, né? Esse acho que é o jogo da rodada, né? E Bahia recebe o Botafogo também hoje às 21h30. Então, essa é a rodada 21 do Brasileirão. Tem jogos amanhã também. Amanhã também tem. Tem Palmeiras e CSA lá no Pacaembu. O Grêmio recebe o Avaí lá na Arena do Grêmio, né? Então, e ainda amanhã tem o quê? Tem Fluminense e Santos. E tem um campeão da Copa do Brasil. Para fechar a rodada, né? Com o Fortaleza, fechando aí a 21ª rodada, né? Então hoje os destaques, né? Goiás e São Paulo, né? Hoje o jogo da TV aqui em Goiás é o São Paulo e Goiás, direto lá do Morumbi. E tem a Flamengo Internacional, né? Também é o jogo, assim, vamos dizer, de maior destaque dessa rodada, né? E a gente lembrando que a gente vai falar muito do Brasileiro Série A, porque vão ser vários jogos agora para frente, durante o meio de semana e final de semana. Então vão ter muitos jogos. Aquela parada para a Copa do Brasil acabou, né? A Copa do Brasil terminou, então só está tendo a Sul-Americana, vai né? sobrar para a Série A. Né? Só tem as duas finais as semifinais da Libertadores que ainda tem dos times brasileiros, né? Isso. De quarta-feira. Mas vai ter muitos jogos agora do Brasileirão durante a semana e no final de semana. Então tem muita coisa para a gente falar aí esses próximos dias do Série A do Brasileirão. Muito bem, então esses os destaques do esporte desse dia, né, dessa quarta-feira. Amanhã a gente traz mais informações
do esporte. Vamos às notícias, as principais notícias do momento, os principais sites de notícias do Brasil. A gente começa pelo G1, né? E a manchete principal nesse momento é: Supremo julga hoje tese que pode anular sentenças da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal analisa se delatados devem se manifestar depois de delatores no processo. A questão levou à anulação da primeira sentença de Moro na operação, né? Então, hoje o Supremo Tribunal Federal ele vai analisar essa tese, né? Essa tese que já foi vencedora em um processo. O tribunal, portanto, analisa se os delatores e delatados devem apresentar as últimas manifestações no processo em momentos diferentes. Lava Jato tem adotado prazo simultâneo para ambos. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, começa a julgar na tarde desta quarta-feira, 25, se os réus, delatores e delatados devem apresentar alegações finais, última fase de manifestação, em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada. Para o nosso ouvinte entender, é o seguinte: quando o processo já está lá no final, né, tem as últimas declarações. O normal é o seguinte: a acusação faz as últimas declarações, né, diz, olha, faz um resumo do que foi o processo, de que foi a acusação, das provas e tal. Então, são as últimas manifestações que são feitas pela acusação. E logo depois abre-se o prazo para que o réu possa fazer a sua última defesa, né? Aí ele faz um relatório final e, é claro, combatendo a manifestação da acusação, né? Nos processos da Lava Jato, o que aconteceu? Aconteceu que o último prazo para as manifestações finais, né, que é a última fase do processo, ele foi dado ao mesmo tempo para ambas as partes. O que acontece com isso? Né? Se, vamos dizer que as duas partes deixam para entregar nos últimos dias, vamos dizer assim, no último dia do prazo, a outra parte não tem como verificar o que foi dito, né? Isso prejudica a defesa. Isso é prejudicial à defesa. Por quê? Porque se você está sendo acusado, você precisa saber qual é a manifestação da outra parte, né? O que a outra parte está dizendo. Isso levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, aquela que condenou o ex-presidente da Petrobras, o Ademir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Desde o início da Lava Jato, a Justiça vinha dando o mesmo prazo para as alegações finais de todos os réus, independentemente de serem delatados ou delatores, né? No dia 27 de agosto, a segunda turma decidiu que o caso de Bendini deve recomeçar, porque, como réu delatado, o ex-dirigente deveria ter se manifestado por último, né? Por um placar de 3-1, os ministros entenderam que Moro feriu o direito de defesa de Bendini ao abrir prazo simultâneo para manifestações do delatado e dos delatores. O que o plenário deve decidir, né? No caso julgado nesta quarta-feira é o do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que pede anulação da sua sentença com base nos mesmos argumentos usados pela defesa de Bendini, né? Ferreira foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Outros condenados também entraram com pedidos semelhantes no Supremo para anular as sentenças. O relator da Lava Jato no tribunal, o ministro Edson Fachin, decidiu levar os pedidos ao plenário para que o entendimento sobre a questão seja uniformizado. A decisão vale para o caso do ex-gerente, ou seja, não tem aplicação automática nos outros casos semelhantes, mas cria uma jurisprudência, né? Cria uma jurisprudência, uma interpretação sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento serve para orientar tribunais do país sobre o caminho a seguir, né? A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pediu a anulação de duas condenações, a do triplex do Guarujá, caso pelo qual está preso, e a do sítio de Atibaia, caso pelo qual foi condenado em primeira instância. Fachin também é o relator desses dois processos. O ministro Ricardo Lewandowski tem outros 4 pedidos semelhantes à espera de um posicionamento do plenário, né? Então, o que nós temos? Nós temos uma decisão de uma turma que decidiu, né, pela anulação da sentença do Bendini, e agora
o caso sobe para o pleno, ou seja, são 11 juízes, né? São 11 ministros que vão votar, e se manter o entendimento da segunda turma, né? Todos os processos da Lava Jato que tem situação semelhante poderão ser anulados, né? Certamente serão anulados. E nesse caso, inclusive, os processos cuja prisão, né, o presidente Lula está cumprindo, né? Ele seria anulado. O portal UOL, né, a Folha de São Paulo, traz a manchete, o mesmo assunto, com a seguinte manchete: Supremo julga recurso que pode afetar Lula e gerar reviravolta na Lava Jato. Né? A Corte decidirá nesta quarta sobre extensão de direito concedido a ex-chefe da Petrobras. Né? Então, esse vamos dizer assim, é a mesma notícia com um enfoque, né, um pouco diferente. Então, a Folha de São Paulo diz que, com a Lava Jato pressionada, o plenário do Supremo Tribunal Federal prevê julgar na tarde dessa quarta-feira o pedido de habeas corpus que pode anular uma das sentenças contra o ex-presidente Lula e provocar a principal reviravolta em casos já julgados na operação desde a sua deflagração em 2014. Os 11 ministros vão decidir se réus delatores devem apresentar suas considerações finais em processos antes dos demais acusados e se as ações que não seguiram esse rito anteriormente devem ter suas sentenças revistas. Né? Eu vou falar para vocês o seguinte: se for seguida a legislação, se for seguida, né, a lógica do Código de Processo Civil e da legislação brasileira, do Código de Processo Penal, né, e do Código de Processo Civil, todas essas decisões serão anuladas. Por quê? Porque é o princípio da ampla defesa, né? Todo cidadão tem o direito de se defender. E se no processo, né, de alguma maneira, o réu é impedido de fazer a sua defesa, esse processo ele é nulo, né? Ele não pode prevalecer, né? Então vamos acompanhar, né, hoje então um momento importante para a Justiça brasileira e importante especialmente também para os processos da Lava Jato, né? Já que essa decisão de hoje ela pode praticamente demolir, né, toda a Operação Lava Jato, tudo que foi feito aí em termos de condenação por erro formal, né? Erros da forma de aplicação da legislação. Bom, outro destaque do G1 é o novo PGR, né? O novo Procurador-Geral da República, o novo indicado, né? O Aras, será sabatinado hoje no Senado. Então, a indicação do Procurador-Geral da República passa pela aprovação do Senado. O Senado precisa aprovar ou não a indicação do presidente. O presidente tem liberdade para indicar. No caso, o presidente indicou fora da lista tríplice, né? Aquela lista que é feita através de votação direta pelos procuradores, né? Já era uma tradição, já nos últimos governos, indicar alguém da lista tríplice, né? No governo Lula, no governo Dilma, no governo, me parece que no governo Fernando Henrique, sempre foram escolhidos os primeiros colocados. No governo do Michel Temer, né? No período que o Michel Temer ficou na presidência, o Michel Temer escolheu a segunda colocada, né? Não escolheu o primeiro, né? Mas escolheu dentro do trio indicado, né, da chamada lista tríplice. Agora, o presidente Jair Bolsonaro inovou, né, e escolheu um nome que não estava na lista, que não participou da eleição, né? Ele pode fazer isso, né? Do ponto de vista legal, ele está correto, mas o Senado precisa aprovar a indicação, né? Então, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, submete à sabatina Augusto Aras, indicado para Procurador-Geral da República. O G1 ouviu líderes sobre temas que devem surgir nas perguntas ao subprocurador. A previsão é de que a votação na CCJ e no plenário sejam nesta quarta-feira, né? Então, primeiro ele é submetido
a sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, que é a principal comissão do Senado, não só do Senado, mas na Câmara também. A Constituição e Justiça é sempre a principal nos parlamentos, né? Na Câmara Federal, na Câmara Municipal, Constituição e Justiça, vamos dizer assim, é a comissão top do Legislativo. Então, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz essa sabatina nessa quarta-feira, 25, e o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro para substituir a Raquel Dodge, ele, portanto, vai ser submetido a essa sabatina, né? Uma relação de perguntas. O portal UOL, né, também fala desse assunto, e no portal UOL o enfoque é o seguinte: o sabatinado, né, o Aras, ele deve se manifestar, e o Aras tem uma posição com relação à Lava Jato um pouco diferente, né? Ele entende que a Lava Jato é importante, mas que não pode cometer excessos. Então, o portal UOL trata da questão dos excessos, né? Mas traz a mesma informação, né? Sobre a sabatina do Augusto Aras. Ontem à noite foi anunciado o seguinte, né? Uma notícia internacional. A Câmara dos Estados Unidos da América abre processo de impeachment contra o Donald Trump, né? Então, Donald Trump, todo poderoso presidente americano, acaba de sofrer essa reviravolta, né? A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, né? A Câmara a presidente aceitou a abertura de processo de impeachment contra o presidente, né? Então, o presidente americano enfrentando agora esse problema, né? O impeachment, né? Que é o impedimento, a possível cassação de seu mandato, né? Então, o impeachment é sempre um problema, né? Então, um assunto ontem divulgado, né? E hoje também repercute em todos os jornais, em todos os sites de notícias do Brasil e do mundo, ok? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Promoção Mercadinho Oliveira. A cada R$50 em compras, ganhe cupom para concorrer a vários prêmios no dia 29 de dezembro. Primeiro prêmio, um micro-ondas. Segundo prêmio, um vale-compras no valor de R$200 durante 3 meses. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 42 polegadas. Quarto prêmio, uma fritadeira elétrica Air Fry. Quinto prêmio, um fogão cooktop. Mercadinho Oliveira. Aceitamos cartões de crédito, débito e vale alimentação. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém. Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém.
Jerusalém. Um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. 87,9. Tá na mais, tá bom demais. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812 ou 3706-8790. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira é com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62 99134 8410. 99134 8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. Todo mundo tá ligado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na nossa cidade de Anápolis, né? Agradecendo a você que nos acompanha nas demais mídias, né? Você que ouve no Facebook, né? Nós estamos ao vivo no Facebook e eu quero agradecer a você que nos acompanha nessa manhã, direto e ao vivo aqui na Mais FM, através da nossa live, né? Um abraço para minha amiga Lorena Motoril, ela que está, né, desejando um bom dia a todos, a Lucimar Batista Mendes também desejando um bom dia, a Maria Nova Silva também conectada, deixando aqui o bom dia para todos, né? Uma boa semana, um bom final de semana. Nós estamos no meio da semana, né? Tem gente já pensando no final de semana. Última semana do mês, né? A última do mês, né? Isso aí. Então, eu queria abraçar, né, a todos que nos acompanham todos os dias. E ontem à noite nós tivemos, né, um momento especial ali na Bela Goiás. A Bela Goiás é a nova ferragista, né, que está inaugurando no bairro São João, né? Então, um abraço para o irmão Wilton, um abraço, né, para a Sueli, para toda a família, né? Uma alegria, uma inauguração, né? A loja já está funcionando. E você que precisa de material de construção, material de ferragens, né? Precisa de coisa para sua construção, para sua chácara, você precisa de parafusos, porcas, né? Tem tudo lá, tem material também de informática, né? Então, a Bela Goiás, a nova ferragista, ali na praça do bairro São João, né? Então, fica aí o nosso convite para você ir lá conhecer a Bela Goiás, né, e fazer bons negócios lá com o irmão Wilton e a irmã Sueli, né, e também com o Samuel, tá bom? É isso aí. Um abraço, né, para toda a família. Sucesso no empreendimento, né? Estaremos trazendo aqui também a Mais FM, divulgando essa nova empresa aqui na nossa região, né, para fortalecer mais o comércio aqui da nossa região, né, do setor sul da cidade. É isso aí. Um abraço, parabéns. Sucesso. Um abraço também para o pessoal da Farmácia Arco Verde, né? Sempre ligados, parceiros da Mais FM. Um abraço também, né, para o pessoal aqui do Bancos Lopes, né? Pessoal da Mega Eletrônica, pessoal também do Mercadinho Oliveira, né? Um abraço lá para o meu amigo, né, os nossos amigos do Mercadinho Oliveira e Chipset Informática, né? Quem mais? HMM, né? Ar-condicionado, né? Ontem fiz aqui a manutenção do nosso ar-condicionado
E, né, você que tem o ar-condicionado aí, tem que lembrar disso, né? Não é só colocar lá, tem que fazer manutenção de vez em quando, tem que limpar, tirar lá as gradinhas e lavar. Então é isso aí. Muita gente, né? Nesse tempo de calor, né? Nesse tempo de calor, isso é fundamental, né? É isso aí. Muito bem. Depois a gente vai falando dos outros parceiros aí da Mais FM, né? Bom, vamos a Goiânia. Meu amigo Libório Santos tem os principais destaques do que acontece em Goiás e na capital goiana. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Onda de calor faz aumentar as vendas de ar-condicionado e ventilador. IBGE prossegue nos preparativos para o censo 2020. Presidente da Assembleia Legislativa preocupado com possíveis demissões de servidores públicos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 25 de setembro, quarta-feira, esses são os nossos destaques. Onda de calor continua, mas nem tudo é motivo para reclamações, eu explico. Aliás, para alguns dá até para se comemorar. Nesse caso, falamos do comércio que aumentou as vendas de aparelhos utilizados para amenizar o clima, como ventiladores, umidificadores e ar-condicionado. Aqui na capital, a venda de ventiladores já é 50% maior do que no mesmo período do ano passado. E as chuvas, quando chegam, bom, dizem que pode ser hoje ou amanhã. Goiânia está há 129 dias sem chuvas. E se você reclama da temperatura de 39 graus, em São Miguel do Araguaia, noroeste do estado, os termômetros registraram 42 graus centígrados. O IBGE, através de um trabalho de mobilização feito pela GM, promoveu ontem uma reunião com prefeitos e representantes dos municípios para se discutir a realização do censo 2020, cuja coleta de dados acontece de agosto a outubro do ano que vem. O IBGE quer o apoio dos municípios. O superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto, diz como o trabalho será feito. A gente vai fazer a checagem desse levantamento em cada um dos 246 municípios do estado de Goiás e também em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. Então é um trabalho grande, a gente vai contar com uma equipe aqui em Goiás de mais de 7.000 pessoas para fazer isso. Estamos, nesse momento, com os processos seletivos sendo realizados, nós vamos ter processos seletivos que vão ser realizados nesse ano, no ano que vem também. E no Brasil nós vamos ter, trabalhando no censo, cerca de 230 mil pessoas. Até que ponto os municípios podem e devem auxiliar nesse trabalho? A participação dos municípios é fundamental. Nós tivemos aqui hoje uma reunião muito produtiva em parceria com a GM, o prefeito, o presidente Paulinho nos apoiando aí. Essa participação é fundamental para dar transparência ao processo, para que o município consiga acompanhar em tempo real a população que está sendo levantada e para que a gente tenha apoio local e no sentido de espelhar de maneira mais fidedigna possível essas populações municipais. No giro da bola pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova empatou com o CRB em 2-2 do Serra Dourado na noite passada. O Vila continua na zona de rebaixamento e o CRB entrou no G4. O Atlético Goianiense continua em segundo lugar, jogando em Salvador, empatou em 0-0 com Vitória. Pela Série A, o Goiás joga hoje às 9h30 da noite, fora de casa, contra o São Paulo. Um produto químico intoxicou cerca de 25 pessoas, entre alunos e funcionários de um colégio estadual em Aparecida de Goiânia na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Civil, a substância ainda não identificada provocou náuseas, falta de ar, irritação na garganta e coceira. Segundo a direção da escola, o produto químico foi jogado dentro do banheiro feminino no intervalo de uma das aulas. 2 salas de aula com capacidade para 90 alunos foram construídas e inauguradas dentro do presídio de Quirinópolis. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os detentos vão estudar pelo Sistema de Educação de Jovens Adultos, a EJA. As salas foram construídas pelos próprios presos. Um ônibus que transportava 30 trabalhadores de uma usina tombou na BR-153 em Morrinhos. Pelo menos 12 pessoas saíram feridas sem maior gravidade. E ainda falando de trânsito, coincidência ou não, com a retirada dos radares móveis das rodovias federais brasileiras, voltou a aumentar o número de acidentes graves. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, e o presidente do Tribunal de Justiça se reuniram essa semana em Brasília com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Em pauta,
A decisão do STF considerou, através de parecer do relator, ilegal a exclusão dos custos com pensionistas, aposentados e do imposto de renda no cálculo da folha de pagamento dos servidores. Lissau Oliveira diz que as consequências da adoção dessa medida serão graves e sugere um período para adaptação. Nem os tribunais de contas, nem o executivo é contra as adequações necessárias, mas não é possível e é impossível realmente de se cumprir num curto prazo de tempo. Então nós queremos uma modulação onde nos dê um tempo necessário para nós podermos buscar essa alternativa e nos adequar. Além da demissão desses milhares de servidores, nós teremos ainda a questão dos serviços públicos essenciais que serão prejudicados, não só no Judiciário, aqui na Assembleia, mas também no Executivo. Então isso é impossível de ser cumprido num curto espaço de tempo. Precisamos de mais tempo e esperamos convencer o STF. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então, e as informações de Goiânia com o Libório Santos, né? E um dos assuntos mencionados é a questão do censo, né? Que será feito no Brasil, e o portal do Correio Brasiliense traz aqui uma seguinte informação: o IBGE lança edital de seleção com 2.658 vagas de nível médio, né? O edital de abertura do processo seletivo simplificado da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi lançado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 25/9. Os aprovados vão atuar no Censo Demográfico de 2020. São 2.658 vagas, sendo 1.343 para coordenador censitário, subárea, com a retribuição mensal de R$ 3.600 e 1.315 vagas para agente comunitário, agente censitário operacional, que vai receber R$ 1.700, né? A previsão de duração dos contratos temporários é de 12 meses, podendo ser prorrogado. E a inscrição, diz aqui, os interessados em participar deverão acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a partir das 10 horas de hoje até às 16 horas do dia 15 de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 58,00 para coordenadores e R$ 42,50 para agentes. Os requisitos para participar: quem quiser concorrer ao cargo de agente censitário operacional precisa ter formação de nível médio completo. Já para concorrer ao posto de coordenador censitário subárea, é necessário nível médio completo e carteira nacional de habilitação definitiva ou provisória de, no mínimo, categoria B, né? Então, né, oportunidade de trabalho aí, né? O censo, na verdade, ele acontece no ano que vem, mas as inscrições já são feitas agora, né? Então, vai ter uma prova, vai ter uma seleção. E o Correio Brasiliense traz essa notícia agora. Acabei de receber aqui a notícia e repasso para vocês em primeira mão, né? Deixa eu ver aqui uma outra notícia, né? Já comecei a falar sobre o censo e sobre trabalho. Deixa eu ver aqui só um minutinho aqui, meu amigo Gilbênio Costa. Um abraço para o Gilbênio Costa da Multiplotter, né? Mandando aqui uma mensagem pra gente do crachá da Mais FM daqui. Depois a gente pega aí, viu, meu amigo? Obrigado aí pelo trabalho, né? A Multiplotter agora fica na rua Doutor Genserico, ali em frente ao antigo Cine Santa Maria. Lembra do Cine Santa Maria, cara? Lembro, não. Você não é desse tempo, não, né? O Cine Santa Maria é um cinema antigo que só passava filme de cowboy, né? É muito interessante. Bom, o Douglas, do Sindicato Rural, Rural aqui de Nápoles, ele está avisando o seguinte, que ainda existem vagas, né? Tem vagas para alguns cursos do Senar. O Senar, né, que é o Sistema S da Agricultura, né? O Senar tem cursos aqui em Nápoles, são cursos muito bons. Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos recentemente, estou na expectativa aí de fazer pelo menos mais 2 aí nos próximos dias. E o meu amigo Douglas, ele está mandando aqui o seguinte: ainda tem vagas para alguns cursos. Primeiro, aí ele menciona aqui o curso de operação e manutenção de motosserras,
acontece no dia 25/9 a 25/9, né? Então, esse já começou hoje, não sei se dá tempo ainda, né? O plantio e cultivo de pimenta, plantio, cultivo, processamento, conservas, geleias e outros assuntos relacionados à pimenta, né? Quem gosta de pimenta aí, quem está precisando trabalhar, tá aí, né? Uma oportunidade, o curso para você plantar, colher, cuidar, fazer geleias, fazer um monte de produtos com a pimenta. Outro curso é o curso de produção artesanal de açúcar mascavo, melado e rapadura. Esse acontece no dia 8, do dia 8 ao dia 11 de outubro, né? Deixa eu ver o que mais. Tem o curso de construção de cerca elétrica, dia 14/10 e dia 15/10. Então, apenas 2 dias, né? Você vai lá, aprende a fazer cerca elétrica e pode ganhar um dinheirinho aí, né? O curso de manutenção de roçadeira lateral, roçagem de pastos, jardins, aceiros e outros assuntos utilizando a roçadeira, né? As roçadeiras, às vezes o cidadão vai lá e compra a roçadeira, já sai trabalhando sem treinamento nenhum, né? E correndo risco de acidentes. Então, dia 24 e 25/10, esse curso importante se você quiser fazer. Um curso interessante é o curso de criação de frango caipira melhorado, avicultura básica. Esse acontece nos dias 17 e 19 de outubro. E ainda, um outro curso é o curso de processamento artesanal do milho, né? Então, processamento artesanal do milho, esse dia 27, 29 de outubro a 1 de novembro, 1º de novembro, né? Então, alguns cursos do Senar, né? Para você que está aí, está sem trabalhar, né? Vai lá, faz um curso, de repente aparece uma oportunidade de trabalho, né? E você pode resolver aí, né? E o campo tem muita oportunidade, né? Então, às vezes as pessoas ficam focadas só na cidade, só querendo um emprego na cidade, e muitas oportunidades existem no campo. Então, tá aí o Senar. O Senar, para quem quer fazer o contato, é só entrar em contato no Sindicato Rural, né? E fazer aí a sua inscrição, participar. Depois a gente vai dar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui o telefone. O telefone para você fazer o contato. Deixa eu ver aqui. Tá de rosca aqui. Daqui a pouquinho eu passo o contato para você, né? Você pode entrar em contato e fazer a sua inscrição lá no Sindicato Rural, né? Na Secretaria do Senar. O Sindicato Rural fica lá na Pecuária, né? Pecuária Nova, lá perto de Interlândia. Então, é importante, você pode participar. Muito bem, com essas boas notícias, né, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Hora da Notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Mais FM. Programa Fato e Notícia, juntinho com você na Mais FM 87,9. Se liga aí, todo sábado das 10 às 11 horas da manhã, com Lorena Montoril e Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Programa Fato e Notícia. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista
Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha na nossa live, na nossa transmissão pelo Facebook, né? Muita gente acompanhando, você que gosta do programa, compartilha aí para os seus amigos, né? Para que mais pessoas possam acompanhar também o programa. E se você ainda não conhece a página da Mais FM no Facebook, né? Entre lá, curta, né? Compartilhe também com seus amigos, para que a gente possa alcançar mais pessoas através aqui dos programas da Mais FM, né? Os nossos programas que são transmitidos pela live no Facebook. Muito bem. Bom, nós vamos a Goiânia. Nós temos a Goiânia. Não, Goiânia a gente já foi, né? O Libório Santos já falou com a gente. Nós vamos falar agora com o Neto Reis, ele que traz os destaques também do noticiário, trazendo o seu bloco Goiás em 2 minutos. Bom dia, Neto Reis. Probleminha aqui com o Neto Reis, daqui a pouquinho a gente fala com o Neto Reis, né? Ele que também traz uns destaques aí do noticiário goiano, e daqui a pouquinho então o Neto Reis fala com a gente. Bom, o Jornal Popular aqui de Goiás traz a seguinte manchete hoje, né? Escritório contratado pela Goiás Parcerias não existe endereço citado, R$402 mil é o valor do contrato sem licitação, né? Então, é uma questão que a gente vê acontecer muito, né? Empresas que participam de licitação que muitas vezes o endereço sequer existe. É muita cara de pau, né? Um órgão público contratar alguém cuja empresa não existe, né? Quando a gente vai comprar um produto, quando a gente vai contratar alguma coisa, a gente vai lá, checa a empresa, né? Visita, quer saber se a empresa existe de verdade, né? Você vai comprar alguma coisa na internet, principalmente, precisa checar, né? A empresa existe, já vendeu, né? Tem reclamações contra ela. O Estado de Goiás, né? Uma instituição pública, poderosa, consegue fazer um contrato com uma empresa que não tem sequer endereço, né? Segundo informações do Jornal Popular, no endereço funciona uma farmácia e um pequeno escritório de advocacia. Então, escritório contratado pela Goiás Parcerias, não existe endereço citado. No mesmo local, citado em contrato de R$402 mil, realizado sem licitação com a estatal a uma farmácia, um pequeno escritório de advocacia que pertence a outro proprietário, né? Então, uma denúncia aí, o Jornal Popular traz nesta edição desta quarta-feira. Outras informações aqui do Jornal Popular, né? Vamos ver aqui a coluna Giro. Diz o seguinte: Procuradoria-Geral do Estado dá sinal vermelho e desoneração da tarifa não deve ir para a Assembleia. Jovair, sobre o novo partido, o MDB é a bola da vez, né? Há mudanças, né? Nós estamos vendo aí mudanças nos partidos, mudanças visando, né, as eleições do ano que vem, né? E o grupo do Jovair Arantes, né, está deixando o PTB para ir para o MDB, né? O MDB, portanto, deve ter esse reforço aí, né, de membros do PTB, né? O PTB que elegeu
o prefeito de Anápolis, né? O prefeito de Anápolis pertence ao PTB, ou pertencia, não sei se mantém no PTB, né? Houve uma conversa que iria para o DEM, houve muitas especulações aí, e o fato é que nesse período pré-eleitoral, né? Nesse ano pré-eleitoral, as mudanças já começam a acontecer e com vistas às eleições de 2020, né? 2020 nós teremos eleições para prefeitos e para vereadores, né? Que Anápolis também, nos bastidores, já muitos pré-candidatos, né? Pessoas lançando aí suas pré-candidaturas, já falando que podem ser candidatos a prefeito, outros já fazendo campanha para vereador, todo mundo de olho nas eleições do ano que vem, né? Não só aqui na cidade, mas em todo o país, né? Bom, ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá na Assembleia da ONU e fez o seu primeiro discurso como estadista, né, como presidente do Brasil, na Organização das Nações Unidas, né? Hoje repercute nos jornais, nos sites de notícia, a participação do presidente, né, nesse debate. Para alguns, é claro, né, ele tem aqueles que ele agradou e tem aqueles que ele desagradou, né? Então, vamos ver aí as manifestações, certamente hoje e nos próximos dias aí, várias manifestações a respeito do discurso. O portal UOL diz o seguinte: na ONU, Bolsonaro ataca inimigos imaginários e isola mais o Brasil. Os blogueiros do UOL, Leonardo Sakamoto e Jamil Chad, analisam o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E para Sakamoto, Bolsonaro passa vergonha na ONU, queima pontes e isola ainda mais o Brasil. Para Jamil, o presidente apresentou os inimigos imaginários de sua política externa e ideológica, mas se esqueceu de tratar dos problemas reais do país e do mundo, né? Então, repercussão do discurso ontem, né? Fiz questão de ouvir o discurso e então certamente hoje nós vamos ver aí muitas manifestações sobre o discurso do presidente lá na ONU. O assunto também é tema do podcast do Portal G1, né? O discurso de Bolsonaro na ONU e seus reflexos para a imagem do Brasil. Márcio Gomes conversa com Sandra Cohen, colunista do G1, especialista em assuntos internacionais, que comenta sobre os principais pontos citados pelo presidente em seu discurso na abertura da Assembleia da ONU em Nova York, né? Então, nós temos falado aqui, né? O Portal G1 tem investido no podcast, e podcast é como se fosse um programa de rádio, né? Onde o áudio é colocado à disposição. Na verdade, né, é o que a gente já faz aqui há algum tempo, né? A gente coloca o áudio do programa à disposição através do WhatsApp, através também dos aplicativos de podcast. Então, é uma novidade, né, para muitos, e para outros já é uma coisa já tradicional, né? E o G1 investe nessa modalidade, né, mostrando que, né, esse é um aspecto da comunicação que deve crescer nos próximos anos, né? Então, o assunto do podcast é justamente esse tema, que foi a participação do presidente lá na Assembleia da Organização das Nações Unidas, né? Então, vamos ver aí, certamente, muitas reflexões, muita gente analisando, a maioria até agora, né, pelos comentários que nós acompanhamos, a maioria discordando dos temas colocados pelo presidente, né? O presidente voltou a atacar a Venezuela, a Cuba, né? Voltou a se indispor com a França, com a Alemanha, né? Alguns assuntos, né? Ele tratou também da questão das terras indígenas, né? Colocando uma posição que não é uma posição, assim, vamos dizer, principalmente dos organismos internacionais, né? Falou da questão da ecologia,
né, das queimadas da Amazônia, negando que haja, né, problemas. Então, vários assuntos que foram debatidos foram mencionados ontem pelo presidente, e certamente nós vamos ouvir as repercussões desse discurso feito ontem lá na Assembleia Geral da ONU, né? O presidente foi o 8º presidente brasileiro a fazer discurso na ONU, né? E certamente hoje a gente vai ver aí as repercussões dessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro na ONU ontem, né, por ocasião da abertura da Assembleia das Nações Unidas lá em Nova York. Muito bem. Bom, ainda aqui em Anápolis ainda está repercutindo o problema da falta d'água, né? Nós acabamos de receber aqui mensagem do pessoal do Morumbi, né, região ali do Vivian Park, reclamando da falta de água lá no Morumbi, né? Então, continua, né, a falta de água em vários pontos da cidade. Especificamente, nós recebemos aqui a reclamação da região do Morumbi, que está sem água na manhã desta quarta-feira, né? Então, o problema continua, né? A Saneago não consegue solucionar o problema da falta de água na cidade e, com isso, a população sofre, a população é quem paga, vamos dizer assim, é quem paga a conta, né? Paga a conta dos dois jeitos. Paga a conta que vem cara no fim do mês. E chegando bem caro, o pessoal mandando aqui. Isso. Então, o pessoal reclamando da conta e, principalmente, reclamando da falta d'água em toda a cidade, né? Então, lamentavelmente, né, continua o problema para os anapolinos. E o IMET prevê chuva em Anápolis e a Defesa Civil faz alerta à população, né? O Portal 6 traz esse destaque nessa manhã também, né? Há previsão de chuva para os próximos dias, possivelmente amanhã, e a preocupação com a chuva, que pode ser uma chuva forte, né? Então, uma preocupação aí da Defesa Civil, também deixando essa questão da preocupação com as primeiras chuvas. Normalmente, as primeiras chuvas são mais fortes, né? Mas vamos ver aí o que acontece. O importante é que a chuva venha, né? Porque falta água e, além disso, o clima ruim, a falta de umidade do ar, né, também traz problemas respiratórios, problemas para a saúde da população. O Portal 6 diz que, em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. É a preocupação que está nas redes sociais e o Portal 6 destaca também com relação às primeiras chuvas que podem acontecer entre quinta-feira e domingo. Portanto, nesse final de semana, a previsão, a expectativa aí que tenha chuva na cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você que participou do programa. O Neto Reis nós não conseguimos o contato aqui, mas daqui a pouquinho vai estar no Mais News, né, a participação do Neto Reis. O Neto Reis hoje destaca, depois a gente pode até voltar ao tema, uma entrevista com o pessoal da Codego, né, falando sobre DAIA, falando sobre os distritos industriais de Goiás. Você ouve daqui a pouco no Mais News, né? Durante todo o dia, muitas informações, muitas notícias. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Muito obrigado a você que nos acompanhou na nossa transmissão no Facebook, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações, mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br